Annyeonghaseyo, Yorubu, sejam bem-vindos ao mais um OnePlus One. Desligaram os motores dos aviões, a seleção coreana vai ficar mais um tempinho no Qatar. E conforme prometido, passamos para a segunda fase, estamos aqui fazendo um terceiro episódio do Manual do Torcedor Coreano. Estamos de novo aqui junto com o Denis. Muito obrigado por ter vindo, Denis. Obrigado por me chamar novamente. Cara, eu nem acredito que tô aqui de novo. Nem acredito. No fundo, todo mundo já sabia. E muito obrigado também, Marcelo, por estar aqui novamente. Obrigado, o prazer é meu. Espero mais uma vez que esse não seja o último podcast. Não será, com certeza não será. Já prometo aqui, independentemente do resultado de Brasil e Coreia, teremos um quarto episódio. Esses 4 episódios do OnePlus One, do KyopoCast, estão sendo gravados aqui no estúdio da Soapbox, a nossa casa, onde a gente grava o KyopoCast, apresentando, e também o OnePlus One, e também onde a gente pode gravar o seu conteúdo, caso você tenha interesse em criar o Manual do Torcedor do Juventus, o Manual do Torcedor da Portuguesa, ou qualquer outro tipo de programa, fala aqui com a gente, que a gente tem aqui toda a estrutura já montada para você poder tirar o seu projeto do papel, tá bom? Que jogo, hein? Eu tava aqui procurando lá no estádio, alguém levanta aquela plaquinha Arguiçossa, eu já sabia, né? Eu não consegui achar nenhum, mas eu achei achei alguns do tipo assim, sempre acreditamos, né? Vamos ser sinceros, a gente gravou o último episódio aqui com aquele sentimento de tem chance, mas é difícil. E foi o que aconteceu, né? A gente não foi hipócrita, foi difícil. Passou, mas foi difícil. Não só foi muito difícil, mas logo aos 5 minutos de jogo tomar aquele gol contra Portugal é assim, acabou, assim, não precisa nem mais continuar assistindo que não tem nem chance. Ah, você não conseguiu ver o resto do jogo então, deles? Vamos dizer assim que nos primeiros 2 jogos eu assisti todos os jogos em pé, totalmente focado na TV. Quando toma o primeiro gol, aí foi fazer outras coisas ali, sabe? Mas eu acho, gente, que a gente tá achando um pé frio, um pé quente, a gente tá... Ó, a gente tá gravando aqui de manhã, né? A gente tá... Marcou tudo assim, meio que... Não de última hora, porque a gente não tava sabendo. Tanto que antes do jogo, a gente já trocou os WhatsApp, assim, mensagens. Galera, se passar amanhã 8h30 rola de gravar, rola. Então tá bom, a gente veio aqui de manhã. Eu cheguei no estúdio, praticamente já tava aqui na porta do estúdio. Aí eu lembrei que eu esqueci das camisetas que faz parte do cenário aqui que a gente colocou. E eu falei, não, tem aquela mística, superstição, o time que se ganha não se mexe. Eu já estava voltando pra casa pra pegar as camisetas e eu já ia avisar que ia atrasar um pouco a gravação. Aí a minha esposa teve a infelicidade de mandar uma mensagem de manhã. E aí eu falei, nossa, ela já tá acordada, então não vou mais voltar pra casa. Por favor, pegue um motoqueiro, chame um motoboy, mande as camisetas. Eu também tô com o mesmo moletom do jogo, porque eu acredito nesses rituais deles. Então, o próximo jogo você não vai poder sentar até tomar o gol e depois você vai fazer outras coisas e não ver o jogo. se for pra fazer isso, eu vou fazer, cara, porque a gente tá repetindo tudo aqui, ó, a mesma camiseta. Nossa, onde tem que se apegar, a gente vai se apegar, né? Virou nosso lema, né? Você viu como o jogo, Marcelo? Você também acredita nessas superstições? Eu não sou muito da superstição, até porque eu tô com a camisa da Coreia pela primeira vez. Eu confesso que antes do jogo eu fiquei num dilema de... Eu assisto o jogo já, tipo, tranquilo, que a Coreia já fez seu papel ou não. E até pensei em não... Dessa vez, porque todos os outros jogos que a gente tinha da Coreia, eu fiz anotações pra falar no podcast, né? Só que antes desse jogo eu já tinha, tipo, esse jogo eu não vou anotar nada, eu só vou curtir o jogo. Mas no meio do jogo pra frente eu comecei a acreditar, eu falei, putz, vai que dá. Começou a acreditar depois do 1x1? Ou antes do 1x1? Foi até antes do 1x1. Que acho que a Coreia tava com uma postura diferente, né? Dos outros 2 jogos, então comecei a acreditar sim. Uma postura diferente, mas uma postura que a gente já conversou aqui no episódio passado, né? Deu pra perceber que o nosso podcast chegou na delegação portuguesa lá, da comissão técnica portuguesa que treina a seleção coreana, né? Eu agradeço aos ouvintes que mandaram o nosso podcast pro Paulo Bento, pro Sérgio Costa, que é auxiliar técnico, que tava lá no estádio ontem, né? Até porque a Coreia tem independentemente do que aconteceu, a Coreia tem mais um marco histórico nessa Copa. O primeiro técnico que tomou um cartão vermelho numa Copa do Mundo foi o técnico da Coreia. Entendeu? A gente tá
Be the Reds ao pé da letra, né? Não só o técnico da Coreia tomar cartão vermelho, não é? Não, Ele foi o primeiro técnico da história primeiro técnico da história das Copas. O primeiro técnico da história das Copas a tomar um cartão vermelho foi o técnico da Coreia. Sim. E assim, tinha que ser um técnico português, que os técnicos portugueses são muito chatos, né? Vocês viram quando o Han Hee-chan fez o gol, eles fizeram 2 closes no Paulo Bento pra ver a comemoração dele. Ele não tava feliz. No primeiro tava puto com o cara do lado, com o cara da comissão técnica do lado, e no segundo tava puto com alguém dentro de campo. Eu acho, o que eu acho? O Paulo Bento não ouviu o Kepocast, o auxiliar dele ouviu a gente, e o auxiliar dele deu assim, não vou ouvir o Paulo Bento, eu vou fazer o que o Denis e o Marcelo sugeriram. Tanto que, assim, a Coreia não jogou afobada, ela não foi com aquela marcação sob pressão desde o começo do jogo, ela soube cadenciar, né, ela... Assim, e graças a Deus, assim, o auxiliar ouviu o programa, mas não ouviu tudo, ou ele descartou algumas coisas. Por exemplo, a sugestão do Denis, do nosso Higuaín, o que eu chamo hoje de Higuaín o Gaúcho, que é o cara que esconde a bola, dele cadenciou meio o jogo, é o nosso... A gente tá com uma seleção muito boa, a gente tem o Higuaín o Gaúcho, tem o Sonaldo, né? A gente tem alguns jogadores que sim estão fazendo a diferença. E na minha opinião, acho que vai ser uma grande discussão. O técnico fez bem em botar o Higuaín pra jogar desde o começo do jogo, ou ele devia ter feito igual o Denis falou, botado no final, porque aparentemente ele não fez... não teve o mesmo desempenho que ele teve nos 2 primeiros jogos onde ele entrou no segundo tempo. Eu acho que o Higuaín, ele entrou bem. É que nos outros jogos que ele entrava no segundo tempo, ele entrava bem fresco, né? Com os outros jogadores mais cansados, então o desempenho dele destoava dos outros jogadores. Agora, ele entrando desde o começo do jogo, ele ficou mais cadenciado, mas ele conseguiu controlar melhor o jogo, principalmente no campo de ataque. Até por conta disso, eu acho que a postura da Coreia, principalmente depois que tomou o gol, ela é muito mais madura. Você vê, se você olhar as estatísticas, a Coreia chutou muito a gol, muito mais do que dos outros jogos e com muito mais qualidade. E você, o que você acha que o Higuaín entrou bem, não entrou bem, o técnico acertou em escalar ele desde o começo, ou melhor botar ao decorrer do jogo? Tecnicamente eu acho que o Higuaín não tem como ele ficar mais no banco, assim, pelo que ele mostra, assim, de qualidade técnica, só que nesse jogo eu não senti, pra falar a verdade, o destaque que ele teve nos primeiros 2 jogos, até porque, como o Denis já falou, a postura da Coreia foi muito diferente, né? A Coreia não afobou em nenhum momento do jogo, nem quando tomou o primeiro gol, nem depois de ter feito o primeiro gol deles. E no final do jogo também. Então, a todo momento, eu acho que a Coreia jogou de uma forma mais calma. Mais madura. Mais madura, assim, não perdeu a cabeça em nenhum momento do jogo. E pra mim ficou a dúvida nessa questão do Higuaín, né? Será que o Paulo Bento tava certo de botar ele no segundo tempo mesmo? É a melhor estratégia pra seleção coreana ou não? Eu não tive a certeza de que o Higuaín ele tem que ser o titular depois desse terceiro jogo. Eu acho assim, se ele não testou um jogador de 21 anos antes da Copa, ele fez o processo certo, que é botar o decorrer do jogo pra ver se ele sente a pressão, pra depois pegar como titular. Eu já tenho uma visão de que, como primeiro jogo, começando o jogo como titular, ele foi muito bem. E eu acredito muito que essa postura da Coreia de não ter que correr e afobar, apertar, é muito por conta de a gente ter alguém que sabe segurar a bola no meio de campo, né? Por isso que eu brinquei aqui, que é o Higuaín o Gaúcho. Ele é o camisa 18, tá? Pra quem ainda não tá familiarizado com a seleção coreana, é a camisa 18, esse místico número coreano, 18. E o Higuaín, na minha opinião, ele é aquele cara que segurou o jogo, e eu acho que ele, se contra o Brasil ele for titular, ele já vai estar mais encaixado no time. Então eu acho que vai render melhor ainda. E outra coisa, quando ele entra no segundo tempo e vocês comentam, né, que ele entrou com mais gás do que os outros estão cansados, ele foi obrigado a ser o cara que carregava a bola correndo. Então, a postura dele quando entrava no segundo tempo era de pegar a bola e sair jogando, cadenciando o máximo que dá pra depois soltar. Aqui não, ele deu mais
toques mais rápidos, segurava o jogo. Tomou muita falta, o cara apanhou muito o jogo todo. Deu pra perceber que os próprios jogadores de Portugal já perceberam, aqui tem alguma coisa diferente, né? Porque o que o cara apanhou, o meu medo era de ele se lesionar, porque essa é a Copa das Lesões, né? A gente tem um Brasil agora mega desfalcado contra a Coreia, né? Isso é um ponto positivo pra Coreia. Mas o meu medo foi que ele também fosse se lesionasse. Porque a Coreia, assim, tem poucas peças muito importantes. Então, repor jogadores de qualidade como o Son Heung-min e Cain é muito complicado. Não que sejam ruins, mas assim, você vai sentir muito na prática a falta, a diferença de qualidade técnica entre os jogadores que estão no banco e que jogam hoje no time titular. Mas eu queria ressaltar também que, embora na frente tenha jogado de forma madura, atrás continua pecando muito. Desatenção. Você vê, se você olhar o gol de Portugal, a defesa não tá postada corretamente, tá todo mundo fora de posição, ninguém marcando ninguém. Tá, mas é justo criticar a defesa, uma vez que o Kim Min-jae não jogou. A gente, aliás, foi o grande medo da gente, né? Pô, Kim Min-jae não vai jogar. Kim Min-jae, que é o nosso zagueiro camisa 4, né? Ele simplesmente é o titular do Napoli, que é o líder do campeonato italiano, que já é um campeonato famoso pelas suas defesas, pela zaga, né? Cara, ele é um... Eu tava até tentando antes aqui, porque eu gosto muito de trocadilhos, então eu fiz o Engainho Gaúcho. O Cho Gil-soo eu tô chamando de Chordel, porque ele lembrou muito... Quem falou isso não fui eu, tá? Foi o Paulo Nunes. Porque o Jardel fazia muito gol de cabeça. O Paulo Nunes falou na transmissão que os gols de cabeça do Cho Gil-soo lembrava muito do Jardel. Mas não foi só de cabeça, ele deu um passe no jogo, no segundo tempo pro Son, de primeira que ele recebeu, foi um passe... Mas o Jardel não era só cabeça também. Na minha cabeça o Jardel sempre foi só cabeça. Não. Eu acho que o Jardel é um daqueles jogadores que... Ele bem mais fala, né? Ele se perdeu por drogas, álcool. Mas, cara, ele jogou muito a bola. Ele era um jogador alto, que cabeceava bem. Tinha um time que... Ele foi... Pra quem não lembra, o Jardel, na década de 90, foi campeão pela Libertadores pelo Grêmio. A dupla dele era o Paulo Nunes. Esse Paulo Nunes que você vê comentando hoje já foi um jogador que nunca fez gol de pênalti, né? O pessoal brinca bastante com ele, mas foi um jogador muito vitorioso. Foi campeão no Grêmio, foi campeão no Palmeiras, jogou no Corinthians também, né? Uma curta fase da sua carreira, fez carreira lá fora. E hoje ele mesmo falou que lembrou muito o Jardel. Pô, se ele tá falando que ele é o Chordel, não sou eu que eu vou desmentir isso, né? Mas eu tentei lembrar, assim, que Min-jae, zagueiro italiano, tem que dar pra fazer um trocadilho com o Baresi e Maldini. Tava tentando, não tava conseguindo. Assim, mas o que você falou sobre a defesa da Coreia, assim, independente do que Min-jae jogar ou não, acho que tem um problema lá que os adversários estão conseguindo explorar em todos os jogos. Todos os adversários sabem qual é o problema da defesa da Coreia. Menos o Uruguai, que foi 0-0. Mas eles também, o Uruguai também conseguiu 2 lances no primeiro tempo, eu lembro de ter visto. E é sempre... com aquela bola longa nas costas dos laterais. É mais um problema dos nossos laterais. Nossos laterais são muito ofensivos ou são ruins mesmo, assim, são fracos? O Kim Ji-soo, ele tem qualidade técnica, mas eu chamo de Avenida Kim Woo-nan, porque o que vem de gente nas costas dele na lateral direita é impressionante. Calma aí, o Kim Ji-soo é o... esquerdo. E o Kim Woo-nan é o direito. É o direito. Tá, mas dessa vez o gol foi do lado esquerdo, né? Que a bola passou. Foi um caso isolado, mas a avenida atrás do Kim Woo-nan, assim, durante o jogo era assim... muito espaço lá atrás. Mas isso é por conta do jogador ou talvez seja por conta do esquema tático coreano? Esquema tático que joga mais pra frente. Concorda? Você acha que é o esquema tático também que deixa eles muito expostos? Além do esquema tático, eu acho que a Coreia tenta jogar mais pelo lado esquerdo, que é o lado que tem o Son. E o Kim Ji-soo é um lateral que parece que nessa Copa, pelo menos, ele tá apoiando mais o ataque do que o Kim Woo-nan no lateral direito, né? Tá. Então fica aquele espaço no lado esquerdo pros adversários atacarem. E aí a zaga tenta ocupar o lado esquerdo e deixa o lado direito desfalcado. É isso que tá acontecendo. Então é engraçado, né? Porque pra mim, nesse jogo, ficou meio óbvio que a Coreia jogou num 4-3-3. E um 4-3-3, geralmente, você segura um pouco os seus laterais, né? Você libera mais laterais, você joga até como se fosse um alas. Você joga num 3-5-2... ou num 4-4-2, onde geralmente você tem 3 volantes, né? Então, por exemplo, para o pessoal entender, o Higuaín que a gente pedia para ser titular,
entrou de titular no meio de campo, né? Então ele foi o terceiro homem assim, desse 4-3-3, então meia mais solto. Talvez teria que ter tido um pouco mais de precaução e ter segurado um pouco mais os volantes, porque se você tem o Higuaín para poder se armar o jogo, você precisava de um Raimbo também para começar a começar esse jogo, que daí o Marcelo comentou com a gente nas primeiras gravações que o Raimbo era meio que um dos motorzinhos que ligava o jogo. Será que não era momento de botar um volante mais pegador ao invés dele, por exemplo? A gente tem esse volante mais pegador, aliás, na seleção? O volantão número 5 é o Chang Woo-young, né? Uhum. E ele jogou bem até, viu? E tá jogando bem a Copa toda. Ele tá jogando bem e praticamente ele é o único, né? Nessa posição, assim, número 5. E ele jogou. Assim, eu acho que em questão de escalação, acho que a gente não tem o que mexer, o que a gente, assim, palpitar. Acho que foi a escalação ideal. E o desempenho foi bom também, né? É o que tem pra hoje, sabe? Se a gente tem qualidade técnica do meio pra frente, vamos usar eles ao máximo. É isso que eu vejo. Até por conta disso, o Kim Ji-soo tá indo mais pra frente. Cara, é desperdício pegar o talento do Kim Ji-soo pra ficar atrás. Então, a zaga é consequência. Ela ficar exposta assim é consequência, né? Não tem muito que... obviamente, dá pra consertar um pouco. Eu sinto muito falta da Coreia matar o jogo no meio de campo, às vezes. Fazer aquela falta boba, assim, que você não toma cartão, mas que você vai cativando, segurando o jogo. Em vez de esperar o cara chegar até perto da área pra você tentar dar o bote, né? Teve faltas bobas, mas tomou cartão, né? A Coreia fez essas faltas de segurar o jogo. Fez. Tá. Bom, mas voltando então ao nosso... O pessoal chama ele de Kemur Kim Min-jae, né? Isso, na Coreia. O nosso monstro Kim Min-jae. A gente sabe alguma coisa se ele vai jogar próximo jogo? Não, eu não tenho essa informação. A informação que eu vi das notícias lá da Coreia é que ele não jogou por conta do desgaste físico. Não teve uma lesão definida. Entendi. Aí o Paulo Bento achou melhor poupar ele esse jogo pra poder pegar o Brasil, é isso? Não, eu acho justo. Você acha que ele tava tão confiante? A gente vai pegar o Brasil é uma bosta, deixa o Kim Min-jae aqui descansando pra pegar o Brasil? Se o Kim Min-jae jogasse ontem e agora não pegar o Brasil, ferrou ele. Então, mas você acha que foi mais ou menos essa questão? Sinceramente, sim. Sinceramente, sim. Por tudo ou nada, se for pra jogar depois, eu prefiro ter meu zagueirão aqui pronto pra jogar o Brasil do que agora. Mas... Entendi. Assim, falhou no primeiro gol? Falhou, mas depois não foi tão ruim, assim. A zaga? Eu também achei que não... Depois você viu que ela tava se recompondo mais rápido, né? Isso. Tanto é que o outro zagueiro que fez o primeiro gol, né? O Kim Myong-gon. Mas ele é o titular. Não foi o substituto dele que... Eu até fiquei na dúvida se foi o substituto que fez o gol, né? Mas não, foi o titular. Foi o titular. Porque é fácil saber, porque era quem substituiu o Kim Min-jae na zaga era o único cara que não era Kim na zaga. Isso, era o Kwon. Não foi difícil eu já acho que ele não... Assim, a Coreia eu acho que não tem o luxo de poupar ainda mais o melhor zagueiro que tem pra um possível futuro jogo que teria que primeiro ganhar esse pra ter um futuro jogo. Não tinha condições de jogo. Eu acho que se tivesse as mínimas condições de jogo, teria botado pra jogo. Assim como o Hwang In-chan, acho que só agora ele teve a chance de conseguir jogar. Eu acho até que depois que fez o 2-1, se fosse o Felipão, por exemplo, teria botado ele pra jogar uma substituição mais pra queimar e pra garantir mais um cara na zaga, pra segurar o jogo aéreo de Portugal também, né? Mas ele nem isso ele fez, nem depois ele entrou. Ele fez muita substituição à Coreia. Eu nem sei se ele utilizou todas até chegar ao gol. Ah, tá. É verdade. E botou uma molecada pra jogar, né? Os jogadores que entraram, eu pensei que agora ele tá já fazendo filtro pra próxima Copa, tá botando já os jogadores mais novos. Estrearam 3 jogadores, né? O Hwang In-chan, entrou o zagueiro Cho Yu-min e o volante Son Jun-ho. Entrou mais um zagueiro e não foi o Kim Min-jae que entrou. Sim. Então acho que ele realmente não tinha condições. Eu acho difícil alguém que não tinha condições na sexta ter condições na segunda. É muito pouco tempo pra... né? Mas se o Kim Min-jae não tiver em plenas condições, talvez ele pode até ser um fardo, né? Porque... É melhor não jogar... Se ele sentir que não tem condição de correr atrás dos atacantes brasileiros, de subir, de se antecipar, que é a grande força dele, provavelmente ele não jogue. Antes da gente falar das substituições, eu preciso também... Não posso deixar batido, o pessoal vai me cobrar. Não precisava fazer marcação individual no Cristiano Ronaldo, né? Tava nítido que era melhor ele ter ficado até o final do jogo.
O primeiro gol da Coreia, a bola pega nas costas dele. Né? Foi uma bela de uma assistência de costas do Cristiano Ronaldo. E aquela cabeçada que ele perdeu também. Ele perdeu os gols incríveis que ele não costuma perder. Isso é verdade. Isso acho que visivelmente ele tá com a cabeça em outro lugar. Ele tá focado no emprego que ele tem que conseguir. Assim, ou ele tá velho, é um Leão Banguela, ou assim, eu assisti o jogo lá da minha esposa e tinha também a Melina, a esposa do meu amigo do André, e comentários assim que eles perceberam assim, nossa, o Cristiano Ronaldo tá estranho. Eu falei, tá estranho, tá perdendo o gol. Não, o rosto dele, né? Acho que tá velho. Aí a gente começou a olhar assim, mano, ele tá botox, cara. Ele tá com a cara esticada, assim. Acho que já chegou. Acho que ele não tem a próxima Copa. Acho que Portugal vai pegar quem na segunda fase? Vocês lembram agora? Vai pegar o segundo lugar do Brasil. Suíça. Vai pegar a Suíça. Ih, vai passar a Suíça. Portugal poupou, a gente deu a sorte que Portugal poupou praticamente todos os jogadores. Só jogaram 3 titulares, né? Cristiano Ronaldo, o lateral Cancelo e o goleiro. Só que e o Cancelo deu um trabalhão. Ele é um ótimo lateral. E o Cristiano Ronaldo, assim, dá pra ver que ele deve ter jogado porque ele quer bater recordes. Ele quer bater os recordes. Inclusive, ele é o maior artilheiro de seleções que tem, né? E ele é o jogador mais jovem a fazer gol por Portugal e o mais velho. Sim. Pra fazer gol por Portugal. Participou de 5 Copas do Mundo. Mas não passou Eusébio ainda, em número de gols. E acho que essa é a marca que ele quer passar. E por conta dessa vaidade dele, Portugal não vai avançar, igual foi com o Brasil em 2006. Você viu a polêmica dele da saída de campo? Não. Porque ele saiu falando, resmungando em português. Nossa, o cara não cansa de pedir pra eu sair. Aí eu falei assim, nossa, tá tendo uma rixa entre ele e o técnico que tava pedindo pra ele sair. Aí o técnico falou, não fui eu que pedi pra ele sair. Foi o coreano que pediu pra ele sair logo. Pali. Pra ver a falha de comunicação. Depois o Cristiano Ronaldo Ronaldo errado. Na hora eu vibrei que o Cristiano Ronaldo tava saindo e logo o André, o meu amigo, falou assim, cara, acho que era melhor ter ficado. Aí eu concordei, não, era verdade, era melhor ter jogado até o fim. Até porque ficou no banco, todo mundo tava na expectativa do... O Bruno Fernandes entrar no lugar do... Além do Bruno Fernandes, o centroavante deles, o Rafael Leão. Ele foi artilheiro do campeonato. Ele não jogou nada ainda, não jogou nenhum jogo ainda. Não, né? Ele jogou. Ele entrou no segundo tempo contra a Coreia também. Ele deu um chute no gol. Só que, teoricamente, era pra ele ter começado como titular. E não jogou também. Entrou só no segundo tempo. Então. Acho que o mundo está conspirando pra Coreia, não? Porque, lógico, a gente nunca fica feliz com a lesão de um jogador, mas assim, já sabemos que a seleção brasileira vai estar jogando bem desfalcada, que o Alex Telles, lateral esquerdo, foi cortado. Gabriel Jesus também parece que foi, né? Cortado. Aí é um desfalque pra Coreia, na minha opinião. O artilheiro sem gols tem que jogar. O artilheiro sem gols tem que jogar. Ele é o cara que cria mais chances na Premier League. Líder do Arsenal, líder do campeonato. Ai. Sem clubismo. Então você acha que é bom pro Brasil o desfalque do Gabriel Jesus? Ah, com certeza. Com todo desfalque assim, né? Aliás, esse programa ele chama Manual do Torcedor Coreano, né? Então a gente quer preparar os torcedores coreanos como lidar com o jogo. E eu fiz aqui eu pedi ajuda da Sabrina, que participou com a gente do KyopoCast, né? Pô, como é que a Sabrina vai ajudar no Manual do Torcedor? Justamente fazendo um manual do torcedor de como responder as perguntas que provavelmente a gente vai começar a sofrer. Desde, por exemplo, pra quem você vai torcer. E aí depois que você responde pra quem você vai torcer, o por que você vai torcer pra esse time, como que se torce na Coreia. A gente vai começar a ouvir essas perguntas, né? Então eu vou começar a fazer um treinamento com vocês, né? Lembrando que não existe resposta certa, tá? Assim, é só... A gente vai dar algumas opções de respostas e aí você que tiver na dúvida em como responder no dia, se você for abordar... Cara, quem tiver a infelicidade de estar no Bom Retiro na segunda-feira, se prepare para ser pego por câmeras e microfones aleatórios perguntando: e aí, para quem você vai torcer? Annyeonghaseyo! Para quem você vai torcer? Para quem você vai torcer, Denis? Eu já recebi essas perguntas já ontem em relação a isso. E eu comecei a ensaiar uma resposta, porque se eu der a resposta, eu vou ser linchado pelos brasileiros, né? A resposta de coração. Aqui você tá no KyopoCast na nossa audiência de 15 pessoas, relaxa. Pra quem você vai torcer? A minha resposta pronta é: eu vou torcer pra que a Coreia jogue
bem de igual para igual contra o Brasil. Essa é a minha torcida. Essa é a resposta pronta que eu tenho. Tá, mas você vai torcer pra Coreia ou pro Brasil? Torcer pra Coreia. Por que você vai torcer pra Coreia? Essa é outra resposta pronta. A minha resposta pronta é: eu acho que o Brasil vai ser ex. Mas eu acho também que a Coreia tem pouquíssimas chances como essa para desempenhar um bom papel numa Copa do Mundo. Por que não tentar avançar na história, assim, fazer história nesta Copa do Mundo? Sabe? É uma oportunidade única. Vamos torcer para que ela faça história. Então, é essa a torcida que eu tenho hoje. Tá. E você, Marcelo? Pra quem você vai torcer? Acho que esse é o jogo que a gente, antes de começar esse podcast, é o jogo que a gente tava mais esperando pra que acontecesse. Então eu vou assistir o jogo, assim, muito tranquilo, assim, feliz. Só de acontecer esse jogo eu já vou estar feliz. Eu vou torcer, no final, vou torcer pra Coreia. Eu sou coreano, inclusive, nasci lá. E pra mim, todo gol, eu vou comemorar todo gol que tiver. Gol do Brasil eu vou ficar feliz, gol da Coreia eu vou ficar feliz. E, assim, se a Coreia ganhar... Não, se o Brasil ganhar, vou ficar feliz. Que não seja de muito. Acho que a maior torcida mesmo que eu tenho é que não faça feio, como foi o 5-1. Sim. Não pode fazer feio desse jeito. Tá. Se a Coreia ganhar, eu ficaria feliz. E se o Brasil ganhar, eu vou ficar orgulhoso. 3-2, 2-1, sabe? O jogo com bastante gol, bastante chance de cada lado. Isso que eu quero. Um jogo de futebol bonito. O que a Sabrina respondeu? O que a Sabrina responderia quando vão perguntar pra quem você vai torcer? Eu responderia que é uma tricky question, que é uma pegadinha. Porque se respondemos Brasil, as pessoas não acreditam. E se respondemos Coreia, não somos patriota. Portanto, aos olhos dos outros, as duas respostas são ruins. É o que vai acontecer, né? Então, se me perguntasse pra quem você vai torcer, Brasil ou Coreia, eu jogo de volta. Você gosta mais do seu pai ou da sua mãe? Entendeu? Eu vou responder assim. Eu vou torcer pra Coreia pelo motivo que o Denis falou. Eu acho que a gente nunca vai ter uma chance... É mais fácil o Brasil ser hexa na próxima Copa do que a Coreia chegar nas quartas numa próxima Copa, né? E, assim, a Alemanha já saiu. O peita único não está ameaçado. A gente não tem... Itália. A gente vai continuar sendo... diferentemente de, por exemplo, eu como São Paulino ter que escolher entre Flamengo e Palmeiras quem vai ser campeão da Libertadores, por exemplo. Tá chegando a hora, viu? Então, a gente não é mais o triúnico, né? A gente ainda é o triúnico mundial, pelo menos, mas já não somos mais a Libertadores. Mas então, por conta disso, eu torceria pro Brasil ou pra Coreia no lugar do Brasil. E se me perguntasse, quem vai torcer pro Brasil e ser questionado nas ruas, por que você vai torcer pelo Brasil? Ela responderia, porque eu sou coreana. E por que você vai torcer pra Coreia? Porque também sou coreana. E aí se perguntasse assim, como que se torce coreano? Como que se torce da Coreia? O que vocês responderiam? Como assim? Como é que se torce? Porque... Ou Coreia? Essas coisas. Não é uma pergunta meio idiota, mas que você não imagina um repórter chegando assim, você vai torcer pra Coreia? Como que se torce na Coreia? Você vai responder o quê? Chuta, caralho! Assim, pra mim no Brasil, se torce de duas maneiras. Tem a galera que grita gol e tem a galera que grita chupa. Eu sempre prefiro gritar gol. Eu não entendo a galera que prefere gritar o chupa. Parece que você torce mais contra quem torce contra você do que você realmente torcer pro seu time, né? Se for o time que meu time tá jogando, acho que é... E aí tá jogando contra o time adversário, que é aquele adversário ferrenho ali. Acho que xingar o outro, a outra parte, faz parte do futebol brasileiro, né? Se fosse Coreia e Japão, por exemplo, né? Que na Coreia é uma rivalidade ferrenha. Se fosse um jogo assim, fosse o gol da Coreia, provavelmente os coreanos devem falar, chupa japonês. Imagina, não grita. Não, é sério. Não, cara, eu acho que se eu tivesse tempo, eu soubesse que não ia ter edição, e tivesse uma pergunta legítima, eu responderia exatamente dessa forma. Cara, a Coreia torce do começo até o fim. A Coreia é uma torcida que não para de cantar. Tanto que o grito da Coreia de 2002 é o grito mais alto até hoje nos estádios, que é o Terramingu. Né? E você vê gritando quando tá perdendo o jogo, assim, o pessoal é de apoiar mesmo, não é aquele... depende do time levantar a torcida. Não precisa disso. Do time coreano, exato. Né? Tanto que ontem eu até achei estranho o som, né? Tem um momento que ele foi comprar escanteio, ele pediu pra torcida...
torcida Nutella que tá no Qatar, será por isso? Eu acho que falta volume ali, né? Porque ele tá acostumado àquele caldeirão que é jogar na Coreia, que são 60 mil coreanos gritando sem parar, né? Aqui, sabe o que eu acho que tá acontecendo? Aí lá vai um estereótipo errado, hein? A Coreia tá tão acostumada a só torcer sem ter pretensões, que na primeira vez que ela viu que tinha pretensões, tinha que podia assistir o jogo, esqueceu de torcer. Entendeu? Tá acostumado a torcer quando tá perdendo. Tá perdendo, né? Nossa, agora tá com chance de ganhar, deixa eu assistir. Vem por aí. Tá indo bem. Vai jogando aí. Não, mas a torcida da Coreia tá dando um bom Tá, exemplo. eu grito que ecoa o Terramingo. Sim, dá pra ouvir nos estádios, até que, acho que na hora do gol, inclusive no segundo gol, teve Terramingo. Como você responderia essa brilhante pergunta do repórter? Como a Coreia torce? Eu acho que é um pouco do que você falou, né? Uma torcida um pouco, assim, inocente, ingênua, sem pretensões de ganhar ou cobrar o time, que nem a gente aqui no Brasil, a gente assiste o jogo e a gente quer ver show do Brasil. A Coreia não tem muito isso. A Coreia parece que só de os jogadores estarem lá representando o país, eles estão lá por eles, não param de cantar. É o jogar por nós. E tanto que o Piercing Korea significa vamos ganhar a Coreia, igual a gente canta aqui no Brasil. Igual foi o post do Sohomin, né? Vocês viram o Twitter dele, né? Vocês nunca desistiram da gente, né? A gente também não desistiu. Por isso a gente nunca desistiu. E até que já aconteceu comigo, né? Assim, acabando o jogo, acabei sendo meio que abordado também pra falar um pouco da torcida coreana. E aconteceu uma coisa que vai acontecer também, provavelmente, que é do tipo, você fala bem português. Como que vocês responderiam isso daí? Assim, eu não tenho muito tolerância a pergunta idiota, sabe? Eu falei, você é repórter mesmo? É que eu não tenho a justificativa de falar, olha, eu sou tão brasileiro quanto você, porque eu nasci lá, mas a gente tem um monte de brasileiros nascidos aqui, né? Então... eu responderia obrigado, você também, que foi o que eu respondi, né? Não dá pra você pegar e botar assim, ó, essa pessoa com certeza é brasileira aqui no Brasil? Não dá, né? Aqui é um país de miscigenação, né? Exato, assim, até por conta disso, acho que os coreanos têm mais a vontade aqui do que, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Que tem aquela coisa de, aquela pecha de imigrante e tal. Não vamos entrar na questão de preconceito nesse momento, mas assim, eu acho que é natural que as pessoas falem com você em português. Não fosse a questão da reportagem e tal, ele jamais faria um comentário como esse. Talvez. Mas será? Não, acho que vira e mexe. Aqui a gente tá... O Bom Retiro é um lugar acostumado a coreanos. Mas se você vai pra um lugar que não tá acostumado a coreanos ou asiáticos, você vai receber esse tipo de comentário. Assim, nossa, mas você fala bem português. Nossa, mas você... Né, de onde você é? Você não vai poder falar, sou do Ipiranga. Só tem que responder. Não é isso que a pessoa quer ouvir, né? É do norte ou do sul, né? É do norte ou do sul. Bom, voltando então agora à parte mais tática do jogo. A Coreia deu sorte, entre aspas, porque não é só uma exclusividade da Coreia, de ter enfrentado um Portugal desfalcado, né? Eu digo que não é exclusividade porque essa é a Copa das lesões, é a Copa dos desfalques, né? Pra quem não tá acostumado com Copa do Mundo, a Copa do Mundo sempre costumava acontecer no mês de julho. E aí é o começo da temporada dos principais campeonatos do mundo, né? Na Europa. E acho que até na Argentina também. Só no Brasil que o campeonato começa em janeiro, né? Sim. E é dessa vez, por conta da Copa ser no Catar, onde teria um verão muito mais quente e seco em julho, a Copa tá sendo no final do ano, no meio da temporada dos campeonatos europeus, né? É no meio? É o fim, na verdade. Não, agora é o meio da temporada. Isso, é o meio. E aí já tá tendo um monte de lesão. Então, o maior jogador... O maior não, o último jogador que ganhou o prêmio da FIFA de melhor jogador, que é o Benzema, ainda é uma incógnita, né? Ele foi cortado da seleção, mas existe aquela fofoca de que talvez ele possa vir a jogar. O principal jogador, o Mané, do Senegal também. Segundo melhor jogador do mundo. O Neymar também já teve a lesão e ainda é dúvida para as oitavas, né? É melhor o Neymar jogar? É melhor ele não jogar? Ou é melhor ele entrar no sacrifício? Pra Coreia, não pro Brasil, pra Coreia. Eu acho melhor ele entrar no sacrifício, porque ele não vai estar 100%, ele vai... Acho que o Neymar... Você também concorda? Eu
Eu prefiro que ele não jogue. Acho que o Neymar no sacrifício ainda é melhor do que muita gente, né? Quem vai estar no lugar dele? Até porque tem a questão dos pênaltis também, né? Quando teve 5-1, o Neymar fez 2 gols de pênalti. Ele não erra pênalti. É difícil, né? Muito difícil. Até porque, assim, do jeito que tá indo a seleção, do jeito que foi, a gente achou, todo mundo achou que Camarões ia ser aquele jogo para o técnico ficar na dúvida em quem botar, porque os titulares, os reservas iam voar. E agora ele ficou na dúvida em quem botar, porque os reservas não jogaram tão bem e ele não tem as opções para jogar, né? Os 2 laterais esquerdos do Brasil estão desfalcados. Infelizmente, se é o lateral esquerdo, quem vai fazer o combate com ele é o lateral direito nosso. Então, é um ponto positivo porque o nosso lateral direito ele não é tão bom defensivamente. Acho que a gente pode tentar aproveitar isso. E parece que a opção que o Tite vai botar é o Marquinhos na lateral esquerda. Nossa. O Daniel Alves, ele já fez lateral esquerda na seleção. Melhor ainda. Então, eu acho que talvez ele pode ir com o Daniel Alves na lateral esquerda e botar o Militão na lateral direita e voltar com a zaga titular, né? Marquinhos e Thiago Silva. Também é um bom cenário pra gente. Acho que nesse sentido é tudo positivo, né? Eu acho que até agora o Brasil não teve uma atuação de gala contundente pra dizer que é o grande favorito ao campeonato. Eu tô pensando, se não é melhor a gente começar a falar em coreano, porque vai que o Tite ouve o nosso podcast e arma o time em cima disso. Porque eu já ia falar agora assim, será que ele viu que a Coreia tem um lado esquerdo bom e vai reforçar ainda mais o Militão na direita? Porque o Militão, ele é bom principalmente defensivamente, né? Então, é mais um perrelho pra gente tentar superar. Eu suponho sempre que tanto o Tite quanto o Paulo Bento, eles estão olhando os jogos e vendo forças e fraquezas. Será que o Tite tá olhando a Coreia? Já teve o amistoso, né? Então ele deve pensar assim, já ganhamos de 5-1, tá de boa. Eu vi uma matéria que tá muito que é de um cronista, que ele, não lembro agora o nome dele, muito preocupado com a seleção brasileira, não porque eu pegar a Coreia. Mas ele começa a dar vários exemplos de como o Tite não é bom na adversidade. Ele é muito bom. Se fosse um campeonato de pontos corridos, como foi a eliminatórias, beleza, Brasil favoritaço. Mas quando ele precisa ter que fazer aquelas mudanças pontuais, que eu já comentei na Copa passada, no episódio passado, como é importante numa Copa do Mundo você fazer esse ajuste rápido no time, o Tite ele não é muito bom nisso. E ele deu vários exemplos, desde a Copa passada e também nos clubes, de como ele não consegue mexer tão bem. Por exemplo, né, um dos primeiros exemplos que tem, se não fosse o meu goleiro favorito do Corinthians, o Júlio César, que tomou o 70º do Rogério, se não fosse ele chutar a bola no cara da Ponte Preta e tomar o gol, o Cássio não teria sido titular. Porque o Júlio César já estava falhando, consequentemente, e não botava o Cássio de titular. Precisou de uma falha muito grotesca para entrar o Cássio e virar o maior jogador da história do Corinthians. Não sei se a opinião dos corintianos seria o maior jogador da história do Corinthians, mas assim, pelos números O que você tá falando, eu acho que dá pra ver no Tite que ele segura bastante pra mudar, assim, quem tá melhor, quem não. Parece que ele prioriza bastante, assim, a moral do jogador, o que ele pode causar no jogador que tava jogando. Ele acredita muito no que o cara vai recuperar o jogo, né? Eu acho que ele tem essa... ele tende a dar muita confiança pro jogador pra que ele dê a volta por cima. E de Daniel Alves, né? Exato. E quando mexe mal. Né? O maior exemplo também contra o segundo jogo do Brasil foi contra a Suíça. Sem Neymar. Era um jogo fácil. Era pra ser um jogo fácil. A Suíça tava em autoestima baixa nessa Copa. Ela perdeu o amistoso contra a Gana antes de começar a Copa. Não, e além disso, assim, era uma substituição óbvia, não era? Era Everton Ribeiro, o Rodrigo. Aí ele resolve botar o Fred e se embananou todo. Se embananou né? todo, Talvez, acho que o Tite, não sei, parece que muitas vezes ele, em vez de ele dar mais valor à questão técnica do jogador, ele vai mais, não sei, na gestão do ambiente, em como gerir essas pessoas que estão na minha mão, em vez de quem tá jogando melhor, vou colocar em jogo. Eu vou a um outro ponto. Eu acho que em vez de ele ter uma convicção tática, porque você tira o Neymar e você põe o Fred e adianta o Paquetá, você não tá na convicção tática, você tá na convicção dos jogadores. Então, eu vou botar o Paquetá no lugar do Neymar. Se fosse assim, por que ele convocou o Everton Ribeiro? Por que ele convocou o Rodrigo? E aí também mas aí também tem um lado positivo, né? Que todo mundo falava que se o Pedro entrasse,
E é todos os gols que não tá fazendo ia fazer. E realmente esses gols não aconteceram, né? Que o pessoal falava que o Pedro ia chamar gol. Tudo bem, foram só 45 minutos que ele jogou, mas não aconteceu também. É difícil demais ser técnico de futebol, né? Você, um lado ou outro, vai ser massacrado, não tem jeito. Né? Vai. É muita gente envolvida, muitos interesses envolvidos ali. Então você vai ser massacrado por um motivo ou outro, né? Só um jeito de você amenizar isso é ganhando o título, né? É ganhando o título, né? O Paulo Bento talvez já seja superior a Gus Hiddink na Coreia? É porque é resultado, né? No final das contas, é o que conta. Não, a gente aqui ficou o episódio passado falando justamente para não se apegar a resultado, mas a forma da Coreia estar jogando. Em termos de... A Coreia de hoje joga mais bonita que a Coreia de 2002. Sem dúvida. Mas a questão é o Gus Hiddink que tá na história pelo resultado, não pelo futebol apresentado. Então, mas assim, não digo... Deve ter muita gente achando um absurdo essa pergunta que eu fiz agora. Né? Mas eu acredito que vocês não devem achar assim tão fácil responder, não? Ou você acha que o Gus Hiddink ainda tá na frente por conta do resultado? Em termos de relevância histórica, o Gus Hiddink ainda tá na frente porque ele... Então, você é mais seleção de 94 do que 82. Todo mundo fala de 82, era uma seleção maravilhosa, né? Mas assim, Falam muito mais da seleção de 82 do que a de 94. Exato, até hoje, né? O Paulo Bento, eu acho que o estilo de jogo dele, a contribuição dele para a qualidade do futebol coreano, a contribuição dele é muito maior do que qualquer outro técnico que passou desde que eu passei a acompanhar a seleção coreana, de fato. Mais do que qualquer técnico holandês ou alemão que passou pela seleção. E isso tem que ser lembrado e tem que ser levado pra frente. Vai deixar um legado. Isso. Tem que deixar um legado, né? Tem que deixar um legado e esse legado tem que continuar. Não pode afundar se a Federação Coreana inventar de colocar um técnico coreano, por exemplo. Afundar todo esse legado aí. Não, você tem que julgar nomes, não nacionalidades. A gente não acompanha. Não, mas não tem nenhum técnico coreano capaz de fazer isso. Eu conheço alguns técnicos coreanos lá, tá? Inclusive, muitos deles são ex-jogadores de 2002. Tá? Só que Han, ele é técnico, e o Sanchara era técnico até antes de falecer. E você não vê esse tipo de potencial neles ali. Marcelo, você tem lembranças da Copa de 2002? Você tinha o quê? 10 anos? Eu tinha uns 10 anos. Assim, eu não lembro como a Coreia jogava, assim, eu só lembro do resultado que realmente conquistou. E acho que é mais pelo lado que o Denis Rion tá falando que, assim, na memória do povo coreano, acho que dificilmente alguém vai superar o Gus Hiddink como técnico. Acho que se o Paulo Bento ganhar do Brasil não supera, aí já temos os números também. Eu acho que se Coreia passar do Brasil, acho que pode passar Gus Hiddink. Pode passar Gus Hiddink? Eu acho difícil. Mesmo assim, não passa. Porque aquela Copa foi muito atípica, né? A gente foi na Coreia, então... Será que alguma coisa vai superar? Porque... Na Coreia, tem muita gente que fala que o que levou aquela seleção não foi o Gus Hiddink, foi a torcida. Foi o que eu falei no episódio passado, e eu concordo. Por isso que eu tô falando de técnico. Agora o Paulo Bento não tem a torcida, ele não tem, assim... O mesmo arbitragem, carisma, né? A mesma carisma. Ele não tem o carisma. Aliás, eu acho que ele já tá virando um cara carismático, você não acha? Acho que essa birra dele, esse mau humor dele, já tá virando... Eu já imagino ele fazendo várias propagandas de lameu apimentado na Coreia, sabe? Sim. Caralho, isso aqui tá... tipo de estresse, né? Tomando alguma coisa... Nossa... Ia arrebentar de propaganda. Em vez de você ficar botando Aidor, Aiô, propaganda de soju, é o Paulo Bento depois do jogo desafrouxando o uniforme e tomando um shot de soju. Que baita propaganda seria. O que eu acho engraçado é que o perfil de técnico, o jeito dos técnicos portugueses, pra mim, vai muito contra a cultura coreana. Porque os coreanos, na minha opinião, eu vejo que eles falam de um jeito muito, assim, delicado. Eles fazem de tudo pra não... Diplomático. Muito de um jeito pra não machucar outra pessoa ou pra respeitar outra pessoa. Ou não, o exército. E todos os homens fazem exército na Coreia, tira do Sohomin, por exemplo, né? Mas no exército é essa pegada. No exército eles, obviamente, não xinga, né? Tanto que tem uma linguagem do exército que não é nem o Chondemar, né? É uma linguagem própria de exército, que é respeitosa. Mas essa cobrança, talvez, acho que o... Vai de encontro com essa... É o que a gente precisa, talvez, pra funcionar. Eu também acho que o Paulo Bento, ele tá dando certo justamente porque ele é direto mesmo. Ele fala na cara e eu acho que é essa postura que precisava lá pra desenvolver. Eu acho que, na minha opinião, é que... eu já vou deixar bem claro aqui. Eu
amo odiar o Diniz e eu odeio amar o Diniz, tá? O Fernando Diniz. Tá. Quando o Fernando Diniz saiu do São Paulo e entrou o Crespo fez muito elogio ao trabalho do Diniz. E o Rogério ainda faz também o trabalho do Diniz. Dá pra ver que apesar de não ter ganho nada depois do São Paulista com o Crespo, que deixou um legado na época, assim, técnico, né? Em escolher jogador, em forma de jogar, etc, né? E eu acho que sim, o Paulo Bento, se tudo permitir, ele vai deixar esse legado. Acho que a gente tem uma geração jogadores jovens, antes de mais nada, que podem jogar a próxima Copa, né? Quantos jogadores a gente vai perder para a próxima Copa por idade? Acho que quase nenhum. Quase nenhum. Né? Então, o ideal seria manter ele, mas se não fosse manter ele, que botasse alguém que soubesse jogar para frente, assim, né? Por isso que eu acho que vai acabar sendo um principal nome como técnico. Se a Coreia passar do Brasil, eu acho que com certeza ele continua na seleção. Se não passar também. Ele já tá com a moral lá em cima. Se não passar por 3-2, ele continua. Se ele não passar 5-0, talvez a federação vai ser forçada. Acho que temos que ver, porque imagina se a Coreia passa do Brasil, tem chance de pegar um Japão lá nas quartas, né? Aí se perde do Japão é demitido. Aí tem que ver, né? Qual vai ser? Eu vi uma reportagem coreana falando que eles falaram com um jornalista japonês falando aí, o que você acha dessa perspectiva de ter Japão e Coreia nas quartas? Ele falou assim, Deus queira que isso não aconteça. Deus queira. Os japoneses? É, porque a rivalidade já é ferrenha. Imagina numa Copa do Mundo. Eles preferem pegar o Brasil que a Coreia nas quartas? Não. Essa coisa de... Os cortes enganam, tá? Se eu pegar esse corte agora e jogar na internet, só a chance de se explicar. Não. É que ele fala assim que é uma guerra psicológica ferrenha entre os dois países. Não, e agora não é uma época boa. Mas o Japão tem vindo sobre vantagem em cima da Coreia nos últimos jogos. Acho que cria mais uma pressão do lado da Coreia do que no Japão. Acho que o Japão joga leve contra a Coreia. Eu acho que sim. A Coreia joga muito mais pressionada, né? Muito mais pressionada, né? A gente já falando. Vislumbrando, né? Não, eu tô me lembrando da Xamã. Eu preciso falar da Xamã que você me mandou. Tá, o Marcelo me mandou antes do jogo uma matéria falando de uma xamã coreana. Uma xamã é uma mãe de santo coreana, né? E onde, há meses atrás, ela acertou os resultados. 2 meses atrás. Ela botou a Coreia nas quartas. Ela acertou exatamente que no primeiro jogo, ela não sabia do que se tratava, mas na reportagem ela fala que no dia 28, foi o primeiro jogo da Coreia. No dia do primeiro jogo. Empataria, no segundo a Coreia ia perder e no último jogo a gente ia ganhar. Ela acertou todos os resultados. E ela falou que ela enxerga a Coreia indo pelo menos até as quartas. Sim, né? Isso. Isso me lembra também, em 2002, a Globo fazendo aquelas reportagens pré-Copa, imersão de cultura e tal. Eles entrevistaram entre aspas, pai de santo coreano, né, que prevê o futuro, e perguntaram pra ele quem vai ser campeão daquela Copa. E ele tinha respondido o Brasil. Na época eu pensei, ele está respondendo o Brasil porque é a equipe de reportagem brasileira. E o cara acertou. Aí eu pensei, eu acho que eu não posso subestimar esses caras não, mano. Eu vou me apegar a Xamã, eu já me apeguei a Xamã. Mas o problema é que ela falou até as quartas, eu acho, né? Sim. Aí teria que passar do Brasil, né? Mas assim, não é frustrante saber que você passou do Brasil, foi pras quartas e perdeu de ou Japão ou Croácia? Não, na reportagem ela fala, Coreia vai ficar entre quarto e oitavo. Ah, entre quarto e oitavo. É. Então, poderia até passar do Japão, né? É que realmente, a Argentina na semifinal ia ser difícil, né? Coreia com a Argentina. A gente vai chegar até a Argentina. Tá longe demais. Já vamos analisar a Argentina também, gente? Mas assim, das conversas que a gente teve, acho que no geral a gente acertou em relação ao que a gente achava do nosso grupo, né? Pelos resultados a gente viu que realmente a Portugal era o time mais forte, a gente teria que perder de pouco pela nossa, né, e foi o que a gente fez. Ganhou. Foi ao contrário, perdemos pouco de Gana. Sim. Só que a gente perdeu pouco fazendo gol, porque o que diferenciou a gente do Uruguai foi o número de gols, né? Sim. Graças a Deus, né? Nossa, isso fez uma diferença tremenda. Acho que o principal fator que justifica a passagem da Coreia para a próxima fase foi o técnico uruguai não botar o Arrascaeta desde o começo. Sim. Isso ficou muito nítido, né? Total. Ele fez os 2 gols, né? Que dó do Arrascaeta, né? Cara, todo mundo pede pra jogar, pelo menos no Brasil, todo mundo pede pra ele jogar. Ele joga, faz chover e não passa, né? Teve a polêmica também da arbitragem ontem em Uruguai, né?
Não teve polêmica. É que o Uruguai sempre é assim, né? Sempre quando eles não passam é briga. Sabe, quando acabou o jogo da Coreia e começou a mostrar o jogo do Uruguai, aquele E você viu que... suposto pênalti em cima do Cavani, que eu gelei, cara. Mas não foi pênalti, não foi pênalti. E assim, eu acho que antes de começar a analisar o jogo em si, cara, não era pra ter esse delay de tempo tão grande, né? Porque eles tiveram 8 minutos de acréscimo, a Coreia 6. Era pra gente acabar o nosso jogo ter mais 2 minutos de jogo. Entendi só. também. Mas talvez não é por causa do acréscimo do primeiro tempo de um jogo e do outro. É um pouco diferente. Entendi. Né? Foi pouco o acréscimo no primeiro tempo do jogo da Coreia. Foi só 6 minutos, né? Não, 6 minutos Esse foi no segundo tempo. Acho que no primeiro foi 1 ou 2 minutos. Aqui é um jogo que o futebol foi mais prestigiado, a bola rolou mais, então não precisa. Inclusive, quando eu aprendi uma vez com um amigo meu, né? Se me perguntasse assim, quem vai ganhar, Brasil ou Coreia? Eu responderia hoje, quem ganha é o futebol, gente. Oh, que jogo maravilhoso que vai ter. Quem ganha é o mundo, é o futebol, a história das Copas. Já estamos saindo todos vitoriosos. E que Copa, hein, gente? Que Copa. Tá melhor que as outras, né? Esse grupo teve várias coisas interessantes, assim, de revanches, né? Porque a Gana devolveu a desclassificação que teve pro Uruguai com aquela defesa de mão do Suárez. Isso foi na Copa passada, ou não? Não, isso foi na Copa de 2010. Em 2010... que foi da Copa que o Uruguai tirou a Coreia, não é? Exato. A Coreia, o Uruguai ganhou da Coreia nas oitavas de final por 2-0. Dois gols do Suárez. 2 gols do Suárez. 2x1, tá? 2x1. Foi 2-1? 2x1. Foi. E a gente chegou a fazer um gol. Empatou, e aí depois fizeram gol quase no final do jogo. Nossa, um golaço do Suárez. Eu não sei porque essa memória pra mim é meio apagada. Triste. Não lembro. E aí, depois o Uruguai pegou Gana na sequência. E aí... Então, aí no final do jogo, quando Tava na prorrogação já, não é? Isso, o jogo tava empatado. E aí Gana chuta uma bola, o Suárez ele defende de mão. E aí assim, ele faz um pênalti. Ele é expulso. Ele é expulso. Aí a Gana com o melhor jogador de Gana vai lá e bate pênalti e erra. E ficou famosa essa cena, né? Do Suárez comemorando lá no corredor. Ali. Assim, assistindo, olhando de fininho no corredor, né? Chorando já por ter sido expulso. Aí quem bate o último pênalti é o Louco Abreu de cavadinha. Nossa, verdade. É tanto que na entrevista, assim, depois do jogo ele fala assim... O jornalista pergunta pra ele, por que você deu a cavadinha na Copa do Mundo, você é louco? Aí ele falou, eu tenho certeza que ele não tinha assistido, o goleiro da Gana nunca ia ter assistido... O Cariocão, né? Porque o Louco Abreu era o atacante do Botafogo, que ele já vazia... Ele fez na final do Carioca. No final do Carioca, pênalti de cavadinha. Eu lembro do Lugano falando que ia matar o Cavani se tivesse de novo. E aí, o Uruguai tirou a chance de uma seleção africana ir pra semifinal. Tipo, ia ser a primeira vez, né? Uhum. Então o Gana ficou mordido com isso, né? Então, por isso que, pra quem não entendeu, pra quem só acompanhou o final do jogo, deu pra ver que Gana tava jogando a favor da Coreia, segurando a bola, perdendo de 2-0, mas segurando o jogo, porque sabia que o Uruguai tava sendo desclassificado. Eles não tinham mais chance de ser classificado, mas que pelo menos a gente possa desclassificar. Até comentário que antes do jogo, tinha 2 jogadores de Gana que jogaram contra o Uruguai em 2010 e que na hora de cumprimentar o Suárez lá no começo do jogo, fizeram uma cara meio feia assim pra ele também. Pode falar. Não, é o que a imprensa diz, né? Aquela dramatização. Eu não cheguei a ver o lance, eu vi dos comentários lá no canal do Casimiro. Um abraço, Casimiro. O que eu vi, assim, era torcedores de Gana, depois do jogo que a Gana foi desclassificada, eles estavam comemorando que o Uruguai estava indo pra casa. Então eles realmente estavam com aquele sentimento de revanche. E tava todo mundo toda hora só filmando o Suárez chorando, né? Do tipo, tirando um sarro. Mas eu particularmente acho que o Suárez já tem o nome dele marcado na história das Copas. Porque aquele lance de 2010 dele defendendo a mordida. A mordida em 2014 também. Mas não como vilão. Eu acho que ele não vai ficar marcado nas histórias das Copas como um vilão. Ele vai ficar marcado como um herói, assim. Aquilo que ele fez foi sensacional. Foi. Eu queria falar também que pouco depois que a gente gravou o último episódio, começaram a expor as possibilidades, a probabilidade da Coreia passar para a segunda fase e divulgaram o número de 9%. Dado o contexto ali e a combinação de resultados que a Coreia precisava para passar. Então eles jogaram assim, é 9% a chance da Coreia subir, sabe? E aí, não sei se... Mas você ficou chateado ou você concordou? Com o número? Não. É 9%, né? 9%. Não tinha o que... Mas é o que a gente precisa. Então, aí, o pessoal falou assim, cara, vamos ganhar e vamos mandar essa probabilidade pra puta que pariu, sabe? Vamos fazer nosso resultado. Mas assim, eles falam assim,
tudo tava conspirando contra. E a Coreia não se deixou abalar por conta disso, sabe? Acho que isso foi o mais importante. Tanto que os jogadores da Coreia, depois eles mostraram a bandeira que eles escreveram. 중요한 것은 꺾이지 않는 마음, né? Que significa, o importante é a gente não desistir, né? Então mostra que eles estavam acreditando até o final, né? Mas falar que não se abalou, não sei se dá pra falar isso, porque o choro do Son no final foi muito forte. Eu acho que o Son, ele é a terceira Copa dele, né? E é algo que ele almejava muito, sabe? Ele lutou muito pra conseguir esse resultado. É aquela coisa de alívio, cumprir com o objetivo que eu sempre vislumbrei desde que comecei a jogar a Copa do Mundo. Que era passar pras oitavas. Tá? É isso que eu cheguei no choro dele, sabe? Esse alívio. E na Coreia, a minha esposa tava comentando, lógico, hater tem em qualquer lugar do mundo, principalmente na Coreia. Ele tava recebendo muito hate, assim, nos comentários da própria torcida coreana. É porque ele tava performando muito abaixo do que se esperava dele. Inclusive, assim, se você for ver o resumo do Son Heung-min, é assistência pro Han Hee-chan. Só isso, essa Copa até hoje. Né? Não teve nenhuma... Cara, o futebol, assim, o que faz parte é o gol. Mas eu não acho que dá pra falar que é só isso. Ele tá muito longe de ser o Daniel Alves do pandeiro. Mas dá pra ver como os jogadores confiam, os jogadores entram mais tranquilos sabendo que tem o Son, né? Eles procuram o Son. Eu acho que tem um monte de outros fatores, sem ser exatamente uma assistência ou um gol, que não dá pra tirar o papel dele. Claro. E tático também. Inclusive, ele é um bom capitão, viu? Porque... Exato. Quando o Portugal... quando o Portugal fez o gol, ele falou assim, cara... Harsuita. Ele tava dando ânimo pra equipe. Inclusive, batendo palma, levantando a moral do time, né? Tanto o Higuaín quanto o Han Hee-chan, eles agradeceram muito o apoio que receberam do Son Heung-min. Com certeza, né? Mas eu também queria falar do Han Hee-chan também. Calma, vamos então falar agora do Son, porque acho que tem mais coisas pra falar do Son. Porque a gente comentou no episódio passado do Han Hee-chan, né? Que se o Han Hee-chan entrasse, ele entraria do lado oposto do Son. Mas não foi bem o que aconteceu, né? O Son, tanto que a assistência dele foi pelo contrário. O Son pela direita, segurando, conduzindo a bola pela direita. Tudo bem que foi um lance de escanteio, né? E o Han Hee-chan, ou seja, ele já estava posicionado no segundo pau, na outra parte. Talvez, apesar de ter essa altura pela questão da máscara, ele não esteja entrando na área para cabecear, mas ele já estava se posicionando do lado direito. Conduz a bola, segura muito bem, espera chegar alguém. Dá até raiva do tipo, pô, porque ninguém tá demorando pra alguém acompanhar. E ele toca, ele faz o toque, né? E aí eu vi vários comentaristas, assim, que acompanham futebol inglês e tal, falando que não entendia como que o Son, sendo o principal jogador da Coreia, jogava tão preso uma faixa esquerda do campo, né? Sendo que no próprio Tottenham, né, ele tem mais liberdade pra jogar por todo o campo, né? Eu concordo em relação à liberdade dele. Agora, o Son, ele não precisa estar na área, porque ele é o cara que tem que pegar o rebote e fazer o contra-ataque. Que é o que ele fez. Tanto é que contra a Alemanha, na Copa passada, ele fez a mesma coisa. Tanto é que ele que fez o segundo gol, porque ele tava lá na frente. Uhum. E do lado oposto, do lado esquerdo, né? Ele tava no lado esquerdo. Uhum. Vocês viram o pique do Han Hee-chan? Ele sai da área da Coreia. O Son Heung-min tá no meio de campo, ele sai da área da Coreia. É distante de 90 metros, 80 metros ele correu? Ele correu pra caralho. Além de correr, porque é normal você dar um pique desse e chegar lá na frente com a perna fraca e ruim pra finalizar. Né? E ele chegou inteiro, né, pra chutar. Pra mim, esse lance do gol mostra muito como... E o choro também do Son é como ele é... Assim, parece que ele sofre de solidão, assim, no time da Coreia, sabe? Ele não tem pra quem tocar a bola. E naquele lance... Assim, eu já tava irritado com o Son, porque uns 2, 3 lances ele carregou a bola sozinho e perdeu. Tava fominha, mas... Ele tinha pra quem tocar, né? E não foi de propósito? Eu vou fingir que sou fominha pra quando eu precisar tocar, eu toco. Mas então, aí no último lance, com o Han Hee-chan fazendo a ultrapassagem lá, ele conseguiu ver, passou a bola, tanto que foi a única bola que ele, assim, viu mesmo. Levantou a cabeça, né? Levantou a cabeça e passou, saiu o gol, né? E questão do lado direito, acho que do Son ter ido pro lado direito, acho que a gente tava conversando em off, né? Que talvez... Porque o Son, ele joga bem com as duas pernas, ele foi jogado pra lá. E também porque o Han Hee-chan, ele entrando assim no jogo no segundo tempo, ele tá com mais gás, ele poderia ajudar mais no lado esquerdo, que é mais comprometido o lado defensivo esquerdo. Entendi. Tanto que ele tava lá atrás, né? Sim. Então ele foi não só pra ajudar a atacar,
mas também para segurar. E o Han Hee-chan também é um jogador que a gente tinha comentado no episódio passado, que naturalmente seria o titular, mas que ele foi tipo o Benzema, assim, né? Será que dá pra ele jogar? Vamos segurar ele. O importante é ele estar lá, porque quando ele puder jogar, vai fazer a diferença, né? Então, deve ser titular contra o Brasil? Eu acho que ele ainda tá no sacrifício mesmo. Provavelmente ele pode entrar no segundo tempo. Eu já errei aqui muitas previsões e tal, mas pelo que eu entendi na entrevista dele, ele ainda não tá 100%. Mas a comemoração dele, mostrando... Gabigol, olha lá, Gabigol. Quando você mostra, assim, o Hulk, você tá querendo dizer... Não é isso que você quer dizer? Bem. Cara, aquele pique que ele deu pra fazer o gol mostra que dá pra jogar, cara. Acho que a Coreia não tem o luxo de deixar ele no banco. Ele jogou contra o Brasil no 5x1, né? Jogou. E ele jogou na direita, não foi? Jogou. Engraçado isso, né? Acho que os caras estão ouvindo bem o episódio. Espero que o Titi não. eu acho que todas essas mudanças táticas, minha opinião, é mérito do auxiliar técnico, Sérgio Costa. Eu acho que é mérito dele. Por isso que o Paulo Bento tava tão irritado aqui. Você vai me derrubar? Agora que o Paulo Bento não tá aqui, e Caim titular, a gente já vai jogar, que mídia vai no banco. Mas, bom, eu botaria também de titular, né? O pessoal até teve um dos memes que eu achei mais legal depois da vitória da Coreia. É a associação, falando que o Han Hee-chan jogou com a máscara do som em formato de sutiã, né? Aquilo lá, o pessoal falou assim: o próximo jogo da Coreia, toda a torcida usando esse sutiã do Han Hee-chan. Total. Se a Coreia ganhar do Brasil, vamos fazer um episódio usando esse sutiã masculino. Não vou prometer, pelo amor de Deus. Eu ia prometer, agora não vou prometer. Mas eu queria conversar aqui sobre as chances ou o que a Coreia precisa fazer pra ganhar do Brasil. Tá. Eu queria botar na mesa essa discussão, porque jogar como ela joga, já falo que não dá pra jogar. Os dois primeiros... Aqui, assim, é muito nítido que tem uma diferença do terceiro jogo em relação aos dois primeiros. Sim. Você acha que não é nenhuma dessas duas formas, ou é mais a forma de Portugal, ou é mais a forma dos dois primeiros jogos? Acho que pode ser... não pode ser... Definitivamente não pode ser como a postura contra a Gana, que foi mais pra frente. Se for ver, no começo do jogo contra Portugal, a Coreia jogou mais pra trás. Acho que tem que começar dessa forma mesmo. Mas, assim, não pode perder a concentração. Nessa vai tomar gol. E o Kininja também ajudando nessa questão de se apoiar a um jogador, né? De alto nível ali pra você ter mais confiança. Acho que é muito necessário nessa parte. Jogando mais pra trás, existe a chance de ganhar, eu acho. Eu não gosto muito de ficar fazendo muitas mudanças no time, né? Mas depois de 3 jogos, vendo as opções que a gente tem, eu iria contra o Brasil num 3-5-2. Eu botaria ou um terceiro zagueiro ou um volante mais fixo atrás, liberaria mais os altos. Eu acho que a gente tá jogando com 3 atacantes, sendo que sempre um desses atacantes não está... Assim, se for 3 atacantes, sendo que é o nosso Chordel, o Son de um lado e o Han Hee-chan do outro, aí eu acho ok. Acho que dá pra... Justifica ter 3 atacantes. Acho que 3-5-2 é válido. O Paulo Bento, ele jogou bastante com 4-4-2 também nas eliminatórias, deixando o Son mais de... Não preso no lado esquerdo, né? Deixando ele como atacante, ou um segundo atacante, ou um camisa 10, junto com o centroavante lá na frente, né? Então, eu acho que tirar um pouco essa responsabilidade do Son defensivo e deixar ele livre pra atacar seria a melhor opção também. Mas eu não lembro da Coreia jogar em 3-5-2 assim, na história recente dos últimos 10 anos, assim. A Coreia sempre jogou só com 2 zagueiros no meio. 3, mas assim, talvez recuar até o nosso volante, deixar ele mais protegido da cabeça da área, entendeu? O Chao Yong, ele é bom na roubada de bola, né? Não necessariamente defesa, assim. Ele tem que estar mais lá na frente acompanhando a jogada do time adversário pra... ele performar bem. Mas a cautela em colocar o 3-5-2, se tiver que fazer, faça. É que eu nunca vi a Coreia jogar com 3 zagueiros. Mas seria realmente uma boa, porque eu acho que aonde a Coreia também... A Coreia também tem falhas defensivas na lateral, mas o Brasil também, se for pensar... É o lado fraco do Brasil. Seria a fraqueza do Brasil agora? Seria as laterais, porque não tem lateral. O único disponível é o Daniel Alves,
que tem 39 anos. Uhum. Então, eu acho que aonde mais a Coreia teria chance também. Acho que você tem que montar o time, independente do Brasil, da Coreia nunca ter jogado com o 3-5-2, por exemplo. A Coreia nunca jogou com o Brasil numa oitava de final de Copa do Mundo. E você tem que explorar o momento do Brasil atual, assim, de que... momento atual, Você tem que analisar o Brasil agora com com seus desfalques, as suas dúvidas e os seus pontos fortes e fracos, né? Eles têm 2 zagueiros muito bons. Eu acho que... Eu até, assim... Eu só botaria o Chordel pra jogar naquela questão de aliviar as atenções do som, botar o atacante gato lá pra dividir as atenções. Só por causa disso, porque vale... Cara, por mais que o cara seja um Jardel lá, você acha que ele vai ter muita vantagem em relação a segurar o Thiago Silva e o Marquinhos lá atrás? Era isso que eu ia perguntar, porque eu acho que não tem condição. Então, né? Então, vamos jogar um pouco... E ele não tem velocidade pra puxar o contra-ataque também. Eu até tiraria, até cogitaria de tirar ele, deixar o Hanichan e o Son no ataque, e o Higuaín armando e os 2 laterais subindo. Mas vale a pena subir 2 laterais sem um centroavante também? Aí que falta o Hwang-In na melhor forma, porque o Hwang-In, ele é matador. Ele é daqueles, tipo... É o que perdeu o gol contra o Uruguai. Isso. Ele é daqueles que, quando tem a chance, ele vai lá e faz o gol. A Coreia sempre careceu de jogadores, aquele centroavante puro que pega a bola e só precisa meter no gol. E o Hwang-In tinha essa qualidade, que agora não tá fazendo muito boa, né? Só teve 3 jogos, mas eu acho que também o Hwang-In é o cara que fez o único gol que a Coreia marcou contra o Brasil no amistoso, né? Ele fez um pivôzaço em cima do Thiago Silva. Inclusive fez um gol muito bonito. Então eu acho que no ataque o Hwang-In seria uma melhor opção do que o Cho Gyu-sung. E o Cho Gyu só deixa pro segundo tempo quando precisar o abafa, né? Mas acho que tudo ou nada. Depois do que ele virou nessa Copa, eu acho difícil o treinador tirar. Acho que a mulher do Paulo Bento não vai deixar ele botar ele na reserva. Eu acho que a qualidade física do Cho Gyu-sung frente ao Thiago Silva pode ser uma arma pra tentar furar a defesa brasileira. Mas que bom que o nosso problema é que a gente tem opções e não falta de opções. E não é? A gente tava conversando por que o Denis agora tá mais manso em relação à seleção coreana. Porque antes a Coreia jogava mal pra caramba, não tinha perspectiva nenhuma. E agora a gente consegue pensar que a Coreia tem jogador que a gente, dá pra acreditar na vitória. Olha o que a gente tá debatendo, como jogar contra o Brasil numa oitava de pois final. Pois é, cara. Eu tô muito feliz, cara. Falando, não. Cara, Brasil, mano. Assim, que oportunidade única pra jogar contra o Brasil. O histórico de jogos Coreia e Brasil, se pegar a estatística, a Coreia ganhou, tipo, 1 ou 2 jogos, se não me engano. Eu lembro de um amistoso que ganhou de 1-0, isso eu lembro. Acho que tiveram 7 jogos, Coreia ganhou 1. Nunca teve empate. O Brasil ganhou 6, Coreia ganhou 1. Esse jogo que a Coreia ganhou, eu lembro, teve aquela polêmica do Poshintan, sabia? Disseram que o Brasil chegou na Coreia, mal tinham chego, disseram que servir, eu não sei o que é verdade ou sensacionalismo, né? Então já teve a questão do fuso horário e a comida servida no hotel foi disseram que era Poshintan, ou os jogadores acharam que poderia ser, e por isso ninguém nem comeu. Os brasileiros. Isso saiu na imprensa, porque a Coreia perdeu, o Brasil perdeu acho que 2-0, 1-0, não foi? 1-0. Foi 1-0, E o Brasil jogou mal, não é que foi um gol achado, assim. Então eles botaram muito naquela desculpa de que o Brasil não entrou fisicamente bem. Eu lembro que foi a primeira derrota do Luxemburgo como técnico da seleção. Esse papo do Poshintan, né? Carne de cachorro tentado, é muito coisa do Luxemburgo, isso daí, né? De desvirar, tirar atenção, mudar foco. Ele era craque nisso, né? Mas assim, quanto ao jogo do Brasil, acho que a gente não pode deixar de se enganar por esse resultado contra Camarões. Porque era o time de reserva. E o Brasil, cara, não só vendo... Tudo bem, no Brasil não jogou super bem na Copa, nesses 3 primeiros jogos, mas... Se for ver pelo trabalho inteiro, eu acho que a seleção do Brasil é, se não a mais forte, uma das top 3. Perigosíssimo. Defesa muito sólida. O Tite tá no trabalho de 6 anos, é o técnico que ficou mais tempo consecutivo na frente da seleção brasileira. Então, cara, a Coreia vai ter um trabalho muito difícil. Não. Muito difícil. A China não tem vida fácil nem contra o Uruguai, nem contra o Gana, nem muito contra o Portugal. Não vai ser vida fácil contra o Brasil. Eu tô feliz, cara. O Denis não consegue tirar o sorriso do rosto, você tá até agora, direto. Olha que papo. Olha o assunto que eles estão botando aqui na mesa, cara. Antes era, será que vai passar? Não, agora vamos ver como vamos ganhar esse time aí, cara. Não, e por outro lado, a gente não pode se
enganar pelo Brasil, mas a gente também não pode só considerar o resultado de 5-1 que a Coreia tomou no amistoso, porque aquilo realmente acho que foi um resultado fora da curva. Tá, vamos lá. O time reserva de Portugal é um time ruim? É um time inferior a titular de Gana e titular do Uruguai? Eu acho que não, mas acho que a Coreia teve que explorar a deficiência do time português naquele momento, que era a defesa. Eu acho que saber explorar as fraquezas... O Pepe foi titular, né? Foi. Mas ele não saiu no segundo tempo? Ele jogou o jogo todo, eu acho que né? ele ficou o jogo inteiro. Mas ele não é titular. Ele entrou no segundo jogo porque o titular se machucou. O Pepe já não é titular. Já não é titular. Entendi. Mas não jogou mal. O Pepe não assistente. Ele que deu o passe, né? Que ele originou o lance do primeiro gol. Foi o passe dele. Né? O cara... Então, eu tô tentando, assim, justamente encontrar um equilíbrio entre o desempenho do time reserva do Brasil, porque tinha-se essa expectativa em cima do time titular, do time reserva, porque o time titular não tava bem. Né? Então, pessoal, eu vi muitos twitters falando assim, quem tinha dúvida se era Rafinha ou o Antony, agora não tem mais também. Porque o Antony também não rendeu. Quem falava que o Pedro entrar e fazer um monte de gol já não tem mais essa dúvida. Né? Então, acho que o que menos esperavam que fosse jogar bem, que é o Martinelli, é o que o melhor jogou. Sim. Só que o Martinelli não vai tirar o Vini Júnior do time titular. Que também não tá bem, na verdade. Só que não tá mal o suficiente pra justificar a entrada do Martinelli. Vocês acham que a torcida acha que vai ser um jogo fácil? Contra a Coreia? Da torcida do Brasil? Com certeza. eu posso 101%. Eu vi, assim, antes do jogo lá, o reacts do Casemiro lá, todo mundo falou assim, o pessoal fez essa pergunta, quem que você gostaria que fosse o adversário do Brasil pro Brasil ter o caminho mais fácil? A pessoa respondeu do Uruguai, Gana. Aí um cara falou assim, eu acho a Coreia. Aí os outros, não, cara, a gente nem cogitou a Coreia. É por isso que eu nem falei Coreia. Com certeza eles acham que vai ser um fácil. Mesmo com as lesões. Porque o brasileiro sempre fala assim, o Brasil tem jogadores pra fazer 3, 4 seleções e ganhar a Copa do Mundo, né? E eu também chegava a acreditar nisso. Hoje eu já não acredito mais. Pode falar. Antes da Copa começar, eu tava contundente que o Brasil ia ter caminho fácil nessa Copa. Ia ser jogos de apresentação de gala, assim, jogo pra ser campeão. E eu não vi isso até agora. É isso que me dá esperança de fazer um jogo de igual pra igual. Pode ser que o Brasil deite e role na segunda-feira, mas ainda não justifica isso pra vislumbrar uma coisa parecida, mas... Neste momento, dá pra dizer que a Coreia tá num momento muito melhor que o Brasil. Chega como favorita. 50.1, 40.9? Favorita. Acho que 3, 4 seleções é demais, mas a seleção reserva do Brasil dá pra falar que é melhor que a seleção coreana. Sim, com certeza. Então, não, com certeza, com certeza. E... eu perdi o que ia falar. Só eu acredito então na Coreia? Não. Entre os brasileiros, pessoas que nasceram do Brasil, talvez. Não, e com certeza os brasileiros estão comemorando, não enfrentar o Uruguai. Com certeza. Ainda mais com o Arrascaeta jogando muito, eles pensam, pegar o Uruguai do Arrascaeta ia ser osso. Aí, com certeza. Esse resultado de o Brasil ter perdido de Camarões talvez seja uma desvantagem pra gente, porque se tivesse ganhado de um 3-0, ia chegar, porque a seleção brasileira já tá cotada como a favorita, então será que eles não viriam mais no oba-oba? Não, e agora vem mais motivado e mordido. Agora o discurso deles é a gente perdeu quando a gente podia perder. Mas o Brasil nunca foi campeão sem ser invicto. Isso. De uma Copa do Mundo. A de 2002 também, acho que foi ganhou invicto. Todas, né? Ganhou todas, inclusive. Não, acho que ganhou todas. Em 98, que o Brasil também chegou como franca favorita, ele perdeu o terceiro jogo, né? Na Noruega. Aí o pessoal, putz, né? Entendeu? Então, na verdade, na seleção brasileira não existe esse papo de perder quando podia perder, porque numa Copa do Mundo ela não pode perder. Ela é sempre campeã, assim, e... como é que fala? Indiscutível, né? Tipo, ela é sempre a melhor seleção, né? Eu achei que por causa do desempenho de França e Espanha no começo da Copa, que essa seria a Copa das seleções jovens, né? E ainda dá pra falar isso, mas por conta disso eu achei que o Brasil também iria jogar muito leve, porque assim, são jogadores jovens também. A nossa seleção, tirando
o Daniel Alves e o Thiago Silva são todos jogadores muito jovens. Mas eu acho que a idade tá pesando, assim, a experiência tá pesando. Acho que os jogadores estão sentindo, ou estão sentindo a responsabilidade, ou eles não estão sentindo a responsabilidade e não estão levando a sério. Então, assim, a Copa do Mundo. Eu acho que eles não estão levando muito a sério, sinceramente. Eu já acho que o peso em cima da seleção brasileira é muito, muito alto, assim. Por exemplo, se antigamente a gente não... os jogadores eles conseguiam fugir um pouco da pressão. Hoje em dia a pressão em cima de jogador de futebol não tem fim, né? Que é só ele pegar o celular que ele vai receber mensagem de todo tipo. Então, eu acho que esse negócio da idade pesa um pouco. E ainda mais o Neymar não estando ali pra ser aquele cara que vai acalmar Não que o Neymar já tivesse sido alguma vez esse tipo de líder. Mas nessa geração da seleção brasileira, ele é esse líder. Ele é ídolo. Ele é o ídolo dos jogadores. Sim. Lá, né? E o Neymar jogando também, ele impõe, eu acho, muito respeito contra os outros adversários, porque você vê, o Son Heung-min é fã do Neymar e tal. Então, acho que só de ter lá o Neymar ou não ter baleado ou não, acho que vai fazer bastante diferença. Bom, vamos deixar pra falar dos adversários das quartas de final da Coreia no próximo episódio. Vamos deixar pra não ficar parecendo que a gente tá se achando muito também. A gente faz análise tática entre Japão e Croácia depois. Mas eu vou ter que perguntar, vocês preferem pegar Japão ou Croácia nas quartas? Eu prefiro pegar a Croácia. Você vai pegar a Croácia? Eu prefiro pegar, porque não é nem questão de fraqueza ou ser adversário forte, mas pegar um Japão nessas condições, correndo risco de perder, nossa, assim, ia doer muito, por questão de rivalidade e tal. Eu não acho que seria muito saudável pra Coreia pegar o Japão nas quartas. E você, Marcelo? Eu prefiro pegar o Japão. Não, meu pai ontem ele já tava Brasil 잡고 일본 잡자, não sei o quê. Vamos pegar o Brasil e depois pegar o Japão. Porque... tudo bem, pode perder e tal, mas a gente tá vendo a Copa do Mundo pra ver esses grandes jogos, né? Então, eu gostaria que tivesse um Coreia e Japão. Entendi. Eu também gostaria de ver Coreia e Japão, assim como eu queria ver Coreia e Brasil. Não é... Mas assim, de novo, eu sou o cara que grita gol, eu não grito chupa. É mais por causa de ver o futebol asiático tão menosprezado chegando lá em cima. Entendeu? Então, você ter Coreia e Japão numas quartas de finais é a certeza de que vai ter um asiático na semifinal. Uhum. Né? Então, é meio que por esse lado. É a primeira vez na história das Copas que tem representante de todos os 5 continentes. A Austrália passou também, né? A Austrália passou. Embora ela seja da Federação Asiática, ela é um país da Oceania, né? Sim. Mas é impressionante pra ver, assim, é um momento que quando o Japão passou em cima da Espanha, eu falei, nossa, todo mundo surfando na zebra e a Coreia perigando de não surfar junto, sabe? E isso me deixa um pouco... O Japão passar, acho que todo mundo falou, cara, isso motiva a Coreia a passar. Sim. Dá pra acreditar. Então, é o que dá pra acreditar, mas assim, a combinação de resultado fazia com que ela não dependesse dela mesma. Então, isso que deixava apreensivo. Vocês viram alguns posts, alguns stories, uns memes de um jogador uruguaio puxando os olhos, aí o pessoal caindo em cima dele, do tipo assim, tá pago. Você sabe da história por trás disso, daí, que aconteceu? Eu só vi um meme, mas eu não consegui ver se era contra a Coreia que ele fez isso. Não, foi Foi contra a Coreia? Agora eu não lembro agora. Que jogo foi? Eu sei que foi num campeonato de base. Foi de seleções de base. Tá. Foi quando ele tava, acho que foi no Sub-20, alguma coisa assim. Só que e o campeonato foi disputado em algum país da Ásia. Por isso que acharam que ele estava fazendo isso. Uhum. Só que depois contou-se a história toda que ele estava, na verdade, homenageando um amigo dele cujo apelido é Tino. E esse amigo dele estava num momento ruim. Tanto que esse amigo dele, que tem esse apelido Tino, tatuou essa foto no braço dele. Caramba, depois, que legal. Entendeu? Então, pra gente também tomar um pouco de cuidado, assim, não achar que é tudo ódio, que é tudo racismo e tal. Porque, principalmente, futebol assim, mexe com muita paixão, mas é justamente assim, tem muito mais história por trás, né? Você acha que o cara faz um gol e a primeira
pensamento dele é provocar a torcida, assim, fazendo esse gesto? Não, né? Ele tem outro... Inclusive, o cara que fez o gol de Camarões, tirou a camisa, foi expulso comemorando o gol, né, cara? Não, e o juiz abraçou ele. Tá aqui teu vermelho. Foi assim. Esse cara, ele, antes do Jogo do Brasil, ele falou, não sei se vocês viram, que a gente não tem medo do Brasil. Inclusive, ele falou que ele joga tanto quanto o Salah, por exemplo. A diferença é que o Salah tem palco e eu não. E ele foi lá, meteu o gol no Brasil e ganhou o jogo. Não foi um gol que ele construiu tudo, né? Mas, cara, foi ele que empurrou, né? Só faz o gol quem tá lá, né? Bom, vamos encerrando por aqui. Eu não vou pedir placar pra não zicar, mas eu peço, por favor, pra todo mundo que esteja ouvindo, tente manter a posição no sofá, tente usar a mesma roupa, vamos manter todos os rituais pra tentar ser campeão. Por mais que você não acredite, não custa nada, né? Não custa nada. Cautela ao gritar gol da Coreia, se for gol da Coreia. Não saia gritando no condomínio. Eu vou ter que me segurar. É verdade. Você acha que os vizinhos ficariam chateados? Com certeza. Cara, o que tem de gente do próprio Brasil que tá torcendo contra a seleção? Tem, isso é verdade. Muito, muito. Mas assim, eu vou tomar minha cautela ali, sinceramente. Bom, se você for abordado por um repórter no Bom Retiro, você já sabe como responder também algumas perguntas, já te demos algumas opções. Basicamente, quem sai ganhando entre Brasil e Coreia, o futebol e a história da Copa do Mundo, tá bom? Muito obrigado deles por ter participado aqui com a gente hoje. Obrigado e espero a gente se encontrar novamente. Já fica o compromisso, independentemente de vitória ou derrota, vamos gravar mais um episódio. Tá bom? Eu conto com mais um pouco da presença de vocês e a paciência das esposas, tá bom? Muito obrigado, Marcelo, também por ter participado aqui com a gente hoje. Obrigado mais uma vez. Eu queria agradecer também o pessoal que mandou mensagem agradecendo e ansioso para ouvir esse nosso novo episódio, porque eu acho que a gente conseguiu fazer o que a gente se propôs a fazer, né? Que foi, assim, engajar um pouco mais o pessoal da nossa comunidade a assistir os jogos e se informar e assistir os jogos com, assim, mais emoção, torcendo para nossa seleção. Então eu agradeço a todo mundo e o convite. Fica mais fácil torcer quando você conhece para quem você está torcendo, né? É um pouco da busca da nossa identidade. E muito obrigado para você que ficou com a gente aqui até o final. Nos encontramos novamente ou no Campocast apresentando numa quarta-feira ou a qualquer momento no OnePlus One. Por isso é muito importante você seguir a gente e se inscrever para receber a notificação de um novo episódio, tá bom? Muito obrigado, valeu!